O programa Alternativa A tem o prazer de conversar com Guilherme Boulos, que está aqui em São Carlos, para debater um pouquinho a situação do país, para divulgar também a candidatura dele à presidência da República. Deixa eu perguntar uma coisa para você, já caiu a ficha que é candidato à presidência da República? Guilherme, obrigado por receber a gente. Primeiro, Glauco, obrigado. Satisfação estar aí com todos os ouvintes, os espectadores do programa Alternativa A. A presidência da República não é brincadeira, mas eu não encaro política como carreira, eu encaro política como um desafio. Eu acho que hoje nós temos um enorme desafio histórico no Brasil. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade histórica. O Brasil está no buraco, numa crise econômica, numa crise política, numa crise ética, numa crise de futuro, de projeto de país. E é importante que essa nossa geração tenha a responsabilidade de assumir, ir para cima, tocar nos grandes problemas nacionais, né? Falar de privilégio, falar de enfrentar esses privilégios, de enfrentar a desigualdade, de democratizar, de devolver o poder das pessoas, diminuir o poder dos políticos e aumentar o poder das pessoas. E a aliança que nós construímos, que eu faço parte, junto com a Sônia Guajajara, né? Eu sou o pré-candidato mais jovem da história do país à presidência da República, e a Sônia Guajajara, minha companheira de chapa, é a primeira indígena a estar numa chapa presidencial da história, junto com movimentos como a mídia ninja, movimento feminista, movimento negro, movimento LGBT, artistas, professores, intelectuais, vários, que com o PSOL, que se abriu generosamente para essa aliança, e o PCB, estão apresentando um novo projeto de país. Guilherme, você já trabalhou com educação, você já deu aula, se eu não me engano, né? Ainda dá aula. E como é que fica o professor quando você ouve, a gente tem muito isso hoje em dia na sala de aula, quando você ouve jovens falando que gostariam que a ditadura voltasse, ou que falam do apoio ao candidato mencionado por você, o Jair Bolsonaro, como é que fica isso para quem milita, para quem tem, né, uma proposta, as propostas que o pessoal tem, que você tem? Olha, eu acho que primeiro nós temos que ver como chegou até aí. E depois nós temos que pensar como sair disso. Como chegou até aí? Olha, quando o passado fica mal resolvido, isso aparece, assombra o presente e compromete o futuro. Né? Nós tivemos 21 anos de ditadura militar no Brasil, com tortura, com morte política, com perseguição, muita violência, sem liberdade de expressão e nunca houve punição. Nós temos que revogar a lei da anistia, nós temos que falar de verdade, memória e justiça nesse país. Né? Porque quando um país não acerta as contas com o passado, isso continua. Né? E aparece um cidadão que nem o Jair Bolsonaro para elogiar torturador no meio do Congresso Nacional. Esse cara deveria estar preso, esse Jair Bolsonaro, aliás. Né? Elogiar torturador é crime de apologia à tortura. Está previsto no Código Penal brasileiro. Né? Ou seja, esse é um ponto. A segunda questão é o que fazer. E nós temos que entender que quando um jovem, numa sala de aula, eu dei aula na periferia de São Paulo, em escola pública, fala disso, ele está expressando também uma insatisfação geral com a política e que muitas vezes a esquerda, os movimentos, não chegaram lá para apresentar uma alternativa. Né? E aí, um cara que chega gritando mais alto, dizendo que vai botar ordem na casa, que vai dar arma, que vai fazer e acontecer, as pessoas acabam se seduzindo e comprando esse peixe podre. Né? Mais simplista, uma simplificação da política. Uma simplificação completa, mas eu acho que se nós conseguirmos apresentar um projeto que seja frontalmente contrário a tudo isso que está aí, né? E resgatar a esperança das pessoas, a juventude vem com a gente. Guilherme, para a gente encerrar, a gente sabe que você está com o tempo super corrido, repercutiu demais a sua entrevista no Roda Viva. Quem é favorável à sua candidatura, quem não é, percebeu que tem um candidato consistente, um candidato embasado em dados. Então, eu acredito que se você perguntar para qualquer brasileiro hoje se ele concorda com 90% daquilo que você falou no programa, ele vai concordar. Mas se falar a palavra socialismo, a palavra comunismo, ela ainda tem, e eu sou da área das letras, ela ainda tem um tipo de recalque, um tipo de semântica que atrapalha. Você não acha que as esquerdas brasileiras poderiam começar a pensar em nomenclaturas novas? Olha, eu não sou uma pessoa apegada a nomes, eu sou apegada a ideias, a projetos. Eu acho que é assim que a esquerda precisa se construir, é assim que aqueles que querem mudar o Brasil precisam pensar. Né? A mim importa defender a igualdade de oportunidades, e a maioria do povo brasileiro defende isso. Né? Importa enfrentar privilégios,
E a maioria do povo brasileiro não quer privilégios. Importa defender a participação do povo nas grandes decisões nacionais. E a maioria do povo quer isso também, porque sabe que esse sistema político faliu. É com essas ideias que nós estamos debatendo pelo país afora e que nós vamos governar o Brasil.